Não é mentira atrás de mentira. Não é Vamos só lá. estética. Chiquini, Ô, desculpa. Chiquini, Aí não é só caralho. estética. Você tá abusando da Realmente, inteligência, porra. O Flávio deu margem pra uma série de Chiquini, críticas. eu gosto de você, bicho, mas bota a mão na é uma questão consciência, estética cara. assim. Se não existe um processo em curso com prova Tem de controladoria? corrupção tem que ter contrapartida. O direito penal não abarca a moral, a ética e os bons costumes. Sim, mas aqui Você não é achar direito penal, imoral, aqui é Mas esse é o problema. O fato de direito penal não abarcar a ética, moral e os bons costumes não significa que você não tenha que ter um juízo, que a ética, moral e os bons costumes sejam uma questão estética, né? Da Play. política. não, se você acha aquilo imoral, Eu você- acho imoral. Então pronto, é uma questão estética. A imoralidade não é do seu estética. ponto de Estética parece vista uma é superficialidade. estética. Vamos ler Não, superchat. Eu não. preciso ir ao banheiro. É uma Não, questão mas Acho que peraí, é não, certa vez com toda você vai ler, certeza. você vai ler superchat. Não, eu Você não. me faz Não, a esse gente tem que favor. concluir isso daqui. Não, como que eu vou deixa eu ir no banheiro. A gente vai Aí concluir. ele leu o Não, superchat. pera lá. Eu achei que você precisava A ir no gente banheiro vai. pra ler o Não, superchat. não, tá doido. peraí, A pô. gente Se a vai gente- concluir isso daqui, porque senão fica como se o Jeffrey estivesse passando Não, pano não é pra só coisa o Jeffrey. errada. É pro pessoal Não, negativo, e chat. outra coisa. Manda Não, não vai superchat. pular, Se a não gente vai for- pular, olha não só. vai pular o raciocínio, não. E outra Não vai coisa, pular daqui, não. Olha o caminho que a gente está traçando, que perigoso. Não vai Se a correr dessa gente parte aqui, continuar não. dessa forma até o fim da eleição e o PT ganhar, nós temos 5 ministros que o Lula vai enfiar lá. Fora os que já estão e tem anos para sair. Anos para sair. Gilmar sai daqui 4 anos. Esse é o mais velho. Então, a gente tem uma pauta aqui muito maior, Sestaro. Que não é só o fato de gostar ou não do Flávio, que eu acho que superou isso aí. Vamos superar a pauta de cada um gosta do Flávio. A democracia é isso aí mesmo. Isso é democracia. Ninguém é obrigado a... Chiquini gosta, eu gosto, se o Salles ou você... Acho que isso aqui... Meu irmão, eu não tenho nada contra o Mas Flávio. o que eu digo é que a contra gente as atitudes do tudo Flávio. bem, mas a gente tá dando argumento pra esquerda vencer. Só que se a esquerda vencer, Perfeito. acabou o Brasil. Por que o Lula não dá esse- o teu esse programa... motivo? Pô, pera olha só, lá. O teu programa O Lula não dá esse existir. motivo. Você O meu está não que vai... Brasil que você tá morando? Não, eu tô te mostrando- Cara, você viu que o chefe de gabinete do Lula recebeu dinheiro do careca do Pera um NSS? pouquinho, senhor. Pera um pouquinho. Deixa eu... Não, o Lula, o chefe de Caralho, gabinete. Chiquini. Lê o Não, superchat. o chefe de gabinete do Lula recebeu dinheiro do careca do NSS. Isso não te impede de votar nele? Tá? Óbvio que eu não vou votar nele nisso. Agora, não Agora tem o Flávio como votar pode fazer no a Lula. mesma coisa e a Não, gente vota. Não é a mesma coisa. Tô dando um exemplo. Não, exemplo errado. Isso Errado? é mentira. Isso é faltar com a verdade. Não Entendi. é a mesma coisa. Entendi. Chamar de irmão naquele contexto, sem uma contrapartida de corrupção. E na eu penso casa o dele seguinte, depois com tornozeleira eletrônica. a questão aqui é exatamente a seguinte: não entenderam quem aqui, nesse jogo, está entendendo que nós estamos em guerra. Ou se entende Não vai que sobrar não um. há outra opção de vencer o Lula Pausa aí, rapidão. e passa a pensar... Pô, gente, eu vou por falar uma parada pra você, mano. O Chique, cara, isso tá chato pra cá. Parece que assistir esse tipo de coisa em live me dá agonia, mano. Porque eu assisti esse bagulho aí fazendo outras coisas, tá ligado? Aham. Você não sabia que era tão terrível. Não, eu ouvi o bagulho de boa e tal. Só que quando tá em live, mano, eu percebo como isso é inerte pra poder falar nada. Tipo, você não fala nada, tá ligado? Pode dar play. Like na live. Fica correndo atrás do rabo como você tá. A moral, a ética, a estética, não diminuindo o fato de ter você, Salles, a liberdade de achar aquilo grave a um gestor público. Não posso tirar essa tua liberdade de achar aquela ligação grave ao ponto de um gestor. Agora, olhando como adulto da sala, de que nós estamos em uma guerra e precisamos agir com estratégia, Eu gosto de Chiquinho, velho. Quem fala em moral e ética é criança. E quem fala em poder é adulto. Moral e ética é feito para os sonhadores. Os adultos conhecem a vontade, a dominação, a vitória. Eu gosto de Chiquinho. Nesse sentido, aquilo que parece bom
É infantil. Isso é verdade. Sérgio André dizia, né? É o conto de fadas. É onde tudo pode ser realizado. Onde a ordem é muito mais racional. Onde as contradições existem de fato. São os pequeninos da Bíblia. São aqueles que preservaram a inocência e o bem. São os frágeis, os oprimidos. Eu vejo uma visão muito nietzschiana aí. Esses são os fracos. Eles devem ser governados pelo Checchini porque o Checchini é forte. Eles devem ser governados pelo Checchini porque o Checchini está disposto a parar suas visões morais, a esquecer o que ele pensa. A tratar isso como um fenômeno puramente privado. E na esfera pública viver o que quer que seja. Parabéns, Checchini. Parabéns. Mas considere por um segundo que Deus existe. Por apenas um mero segundo. Considere por um segundo que o prejuízo provocado por Luiz Inácio Lula da Silva seja um prejuízo que só é material. Luiz Inácio Lula da Silva não pode provocar sequer uma perdição de almas. Não haverá uma alma perdida. Se esse é o caso, se nesse sentido cada uma das pessoas deve decidir individualmente o que fazer sobre sua própria salvação, se não há governo que exculpa o sujeito, e se o dano provocado à sua alma é o único dano permanente, é o único dano que existe, você acabou de condenar-se ao inferno. Veja, mais dano você fez com esse discurso se você tiver feito uma pessoa ignorar sua moral, seus valores e seus princípios do que em todos os discursos públicos da vida do Lula. O Lula tem muitos defeitos. Ele é um canalha, um ladrão. Mas o Lula nunca disse para ninguém abandonar seus princípios, sua ética, sua moral, seus valores. Nunca. Você pode procurar avidamente cada uma de suas entrevistas. Ele jamais disse: meus seguidores, abandonem seus valores, a sua ética e sua moral para vencerem os inimigos. Sabe por quê? Porque o PT, embora seja um partido de ladrões, é um partido que, sob muitos prismas possíveis, conviveu na sua criação, convive até hoje, com padres, pastores, pessoas que, se ouvissem isso, sairiam aos montes do PT. Pessoas que, ao menor risco de estarem arriscando a sua alma, irão embora. E vejam que eles podem até estar perdendo sua alma pela política petista, mas eles mesmos não estariam dispostos a tão abertamente sacrificar a sua moralidade. Veja, não é ser imoral justificar a imoralidade em virtude de um bem futuro. Não é discutir a moralidade das suas próprias ações e dizer que suas ações estão justificadas em virtude disso. Essa senhoria preferiu dizer que não se deve fazer juízos morais sobre isso. O diabo só falou isso 2 vezes em toda a história. Só 2 vezes ele disse isso. Para que o juízo sobre o bem e o mal fosse abandonado. Que não se considerasse o que era bom e mal. Na verdade, a perdição,
de Adão e Eva foi provocado inteiramente pela ação relacionada a querer efetivamente ponderar sobre o bem e o mal para além do que Deus colocava como um conceito próprio, como algo que a obediência não resolvesse. Isso é o que provoca a queda. Mesmo o diabo buscava evitar dizer isso diretamente. Porque dizer isso a um homem, que ele deve abandonar sua ética, sua moral, seus valores, é um absurdo. Dizer que os bens políticos valem a alma, que os bens políticos valem o caráter, que os bens políticos, por maiores que sejam, valem a alma de sequer um homem, é ter um materialismo que justificaria qualquer revolução. Não vejo mais a diferença alguma entre o que você diz e o que um revolucionário diz. Veja como são as coisas. Eu deixei de ser comunista porque os comunistas não tinham uma teoria moral elaborada, complexa. Eles, ao tentar justificar os valores morais, eles geralmente faziam paráfrases, elaborações brutas, coisas simples demais. Não havia de fato uma grande teoria moral, e mesmo Lukács que tentou, assim, é um empreendimento eminentemente falido. Isso foi o suficiente para que eu deixasse de ser comunista, para que eu tenha abandonado a revolução. Porque nem quando eu era materialista, revolucionário, quando eu era engajado politicamente na revolução, eu considerei a ideia de abandonar meus princípios e valores para obter um resultado político específico. A ideia de que você pudesse justificar isso é uma coisa, mas a ideia de abandoná-los. Vossa Senhoria está ensinando ao diabo truques novos. Eis o tamanho da sua vileza. Eis o tamanho da sua escrotidão. Eis o tamanho do dano da sua fala. Eu fosse você, eu me afastava imediatamente da vida pública. E eu ia rezar, para que Deus lhe perdoe e para que você se arrependa genuinamente das suas falas. Porque o homem burro faz mal a si, mas o homem tolo faz mal aos outros. Tão melhor seria se você nunca tivesse sido instruído e nunca tivesse aprendido a falar, porque não poderia ter dito essas palavras. É um absurdo a sua existência enquanto falante. A própria capacidade de articular palavras, porque elas fizeram para você o maior dano possível. Eu não consigo encontrar alternativas para que Vossa Senhoria se salve. Porque o juízo moral em você coincide com o mais baixo. Sade não falou isso. Sade fala das potencialidades. A gente acabou de ler um texto sobre o libertino. O libertino, as potencialidades do libertino, aquilo que ele está abandonando, todas as estruturas que ele precisa reconhecer, sua própria vida, vossa criadora. E ele era um homem que falava em freiras. Esse homem tinha um juízo moral mais elaborado do que Jefferson Kennedy. Muito mais. Porque ele se perguntava, será que é bom o que eu faço? Será que é justo o que eu faço? Será que o que eu faço tem algum valor? Jefferson Kennedy não. Ele diz, o valor político de vencer o meu inimigo é tão grande que ser um homem perde todo o significado. Eu não preciso mais, munido da sabedoria que Deus me deu, reconhecer o bem e o mal em mim, e eu agirei como pior do que o pior homem. E igual
ao mais inteligente dos animais. Parabéns, Jeff Skinner. Você se tornou não um homem, mas o primata mais evoluído do mundo. Seu bosta. Dá play nessa porra. Nós temos que vencer o PT para que em 2030 tenhamos uma eleição mais qualificada do que essa. Porque se for o Lula 4, toda essa nossa discussão aqui terá sido em vão. Porque o Lula 4 vai ser infinitamente A gente pior. tá discutindo muito a história de Flávio não Flávio. Quando a gente passa por Pausa aí, cima velho. do Pausa algo aí. mais Pô, grave. mano. Ah, nem percebe uma parada dessa, mano. Ele nem percebe o que ele tá propondo, mano. Tu entende, mano? Tu entende, mano? É uma parada assim. Eu realmente espero, mano. Que assim, ele não tenha sequer cognição sobre o que ele tá dizendo. Que a palavra moral e ética pra ele seja tão distante. Assim, que assim, pra ele, dizer palavras em voz alta seja uma coisa que tipo, não tem significado, que seja sonhos mesmo. Porque se for sonhos, ele ainda tem uma chance. Se for qualquer coisa além de um mero som, um balbuciar, esse cara tá fudido. Fudido. Dá play. Hoje na política, porque o inimigo da esquerda a gente sabe quem é. Lula, nós só sabemos quem é. Ladrão, isso aí. corrupto, um governo composto pelo que há de pior no país, uma visão econômica totalmente equivocada, um modelo de país totalmente errado, enfim. Então, além de incompetente e corrupto, tem uma visão antiga. O Lula tá velho, ele já delegou o poder, quer dizer, ele não tinha nem que ser candidato. A gente está passando por cima com essa dicotomia Flávio não Flávio, que não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, além dos males do PT... E assim, perdão, o Salles e o outro ali me parecem duas amebas. Não percebendo a imoralidade do que está sendo dito, me parecem duas amebas. Para mim, minha opinião do Salles foi a zero. Para mim, o Salles não é uma ameba. E olha que eu até achava, o Salles é um cara inteligente. Ele é uma ameba. Para mim, ele é uma ameba. Pode play. Representa, você tem o Centrão, que é o grande câncer do Brasil. E a gente está passando esse programa todo sem tocar nesse ponto fundamental, na corrupção que o Centrão representa, todo esse esquema de bets que eles fizeram para lavar dinheiro de corrupção, né? Todo esse esquema de operação de carbono oculto, adulteração de combustível, desvio de emenda parlamentar, desvio de não sei o quê. O Centrão é a grande merda desse país. Salles, sabe qual é a foda? Você falou tudo que eu disse aqui no programa, só que o Chiquini falou que você pode falar. Pausa. Eu falo a mesma coisa. Eu vou botar aqui. Disseram que o Olavo me xingaria, velho. Isso é falso, tá? Ô, Meri, por que tu sempre pega a opinião da pessoa mais aleatória do chat e leva como se fosse pra responder, mano? Isso é até impressionante. Eu vi o cara que falou isso, esse cara tá aqui uns 3 dias na live, mano. 3 dias. Ah, mano, pra mim é... Eu tô até agora bolado, sabia? A parada de Chiquinho, mano. Eu realmente olho pra isso e eu não entendo nada, mano. Eu não entendo o que a direita quer, mano. Eu realmente não entendo, mano. Por que a direita acha essas coisas normais, mano? De dizer, de pensar, de agir, mano. Mas é isso que eu acho que... Cara, uma das minhas motivações de fazer o bagulho que a gente tá fazendo agora é essa daí, mano. Eu realmente acho que alguém tem que falar que isso não é uma coisa... Alguém tem que estruturar isso, tipo, muito tempo. Apresentar de diversas formas diferentes que isso não é uma coisa normal ser dita. Realmente precisa a direita. Sabe qual é o problema, mano? Isso é uma coisa que eu tô vendo pra caralho, assim. Eu entendo realmente. Antes eu achava muitos autores burros e, tipo, na minha arrogância máxima, eu achava que eles não entendiam alguma coisa e tal. Mano, hoje eu entendo que, porra, realmente as coisas estão se repetindo de uma forma muito estranha. E tudo isso é por causa de um erro, tá? Aí uma ideia errada vai se proliferando sempre com os mesmos resultados. Ou pior, sempre no mesmo sentido, tipo, igual no sentido de, tipo, sempre levando pra o lado extremo da coisa. Sempre levando pra morte, sempre levando pra afastar-se da moral,
de boas coisas a serem feitas, tá ligado? Porque isso é verdade, mano. Eu lembro quando o Olavo tinha falado isso num vídeo, mano, eu achei que não era. Mas antigamente, mano, os ateus e os comunistas, eles eram muito mais íntegros do que os caras de direita hoje que as pessoas consideram íntegras. Isso é muito estranho, velho. Isso é muito estranho, velho. Eles eram muito mais íntegros, entende? O ateu antigo, o comunista antigo, ele, tipo, a hipocrisia, ela foi maximizada na sociedade de uma maneira até estranha. Porque eu lembro do... Óbvio que tinha os escrotos, tipo o Sade, tá ligado? Uma pessoa horrível. Mas, por exemplo, o Mário Ferreira, ele fala de um comunista lá que ele vendeu tudo que ele tinha pra dar pra caridade e ele trabalhava vendendo sorvete pra dar pra caridade, continuando dando pra caridade e só comia o que ele precisava no dia porque ele acreditava que era aquela forma certa de viver, tá ligado? Pô, mano, esse cara, ele realmente viveu de uma forma, tipo... Moral. De uma forma moral e uma forma, tipo, ele não buscou matar ninguém, ele não buscou fazer revolução. Ele disse, não, cara, eu tenho que ajudar as pessoas, eu vou ajudar as pessoas, o capitalismo tá foda, sei lá o que ele acreditava. Ele começou a ajudar as pessoas. Tá ligado? Agora, o cara de hoje, o Chiquini, eu preferia muito mais que fosse um comunista daquele do que esse cara, mano. Eu preferia muito mais que fosse esse comunista do que se fosse o Salles, que deixa a pessoa falar essas barbaridades na frente dele, mano. E diz que é amigo dele. Cara, eu nunca chamei nenhum cara desse de amigo meu, mano. Então, assim, e tem outros vários caras que o Mário Ferreira falou. Tipo, ateus que se dispunham a ajudar as pessoas, que acreditava que, sei lá, a estrutura cristã não era a melhor do mundo, mas ele se compadecia com certos valores e acreditava que aqueles valores eram do homem, tá ligado? Sim. Não, que isso aqui é do homem, e aí a religião veio e corroeu essa visão, mas essa visão existe. Existe aquilo que é moral, existe aquilo que é ético, tá ligado? Seja, pode ser uma ficção que pra gente sempre se repete, tá ligado? Pode ser uma ficção psicológica, pode ser uma ficção da consciência, seja o que for. Pode ser uma ficção e ser bom ao mesmo tempo, tá ligado? Os ateus, os agnósticos, pessoas que não queriam aceitar a moral cristã, não no sentido de, por exemplo, eles não aceitavam que a pessoa tinha que casar na igreja, mas aceitavam que era bom a pessoa casar. Ou então tem uma mulher. O sexo casual era visto de maneira ruim se a mulher ou o homem ficasse falando isso em público constantemente, que faz sexo a caralho, tá ligado? Sim. Então, e eles sabiam que isso era ruim, porque o seu nome ficava manchado e ter a visão social é importante, entendeu? Tudo isso, tipo, tinha divisão. Hoje, mano, o cara da direita mais exigente, ele é um cara extremamente diferente desse cara antigo que era comunista ou ateu. E às vezes comunista e ateu. Que, mano, fizeram atrocidades, muitos movimentos desses, principalmente em grupo, né, em rebanho. Que é justamente o medo que eu tenho quando eu vejo grupos como o MBL e essa radicalização para uma terceira posição da direita bolsonarista. Porque eles já estão aceitando todo o mal. E aí, quando viu a ideia, mesmo que errada, mesmo que explicada da maneira errada, já tá aceitando, já vai aceitar. Pela noção de que nós temos que tomar o poder. Já tá justificado. Se um dia a direita virar completamente fascista, que é uma tese que eu tenho sobre o MBL e o bolsonarismo, essas duas forças vão se juntar em algum momento, ao meu ver, tá? Essas duas coisas vão ter que se juntar em algum momento. Porque o MBL tá tentando ser a cabeça e o bolsonarismo tá tentando ser o corpo. Sempre. Todos os dias. O MBL tenta ser a cabeça e o bolsonarismo tenta ser o corpo. O MBL tenta ser a cabeça e o bolsonarismo tenta ser o corpo. E o corpo e a cabeça não estão se conversando. Mas em algum momento, principalmente, acredito eu, na morte do Bolsonaro. Acho que a morte do Bolsonaro vai ser o momento onde a cabeça vai ser substituída e vai ser colocada, vai começar essa substituição. Porque a única problemática hoje do bolsonarismo com o MBL é que o MBL não apoia o Flávio. Se o Renan agora, o MBL começasse a apoiar o Flávio agora, eles iam falar que o MBL é foda e que o discurso é bom e o caralho e não sei o quê. Ia ficar nessa puta... Já aceitou o mal. Já aceitaram o mal. E por que aceitaram o mal? Por não buscar... Por buscar apenas o poder. Tá ligado? Digo mais, tá? O que ia ter de gente justificando... Pra caralho. Sabe por quê? Porque eles iam dizer, cara... O Renan agora pode ganhar. Na próxima eleição, nossa. Se o Flávio tivesse colocado o Renan de vice... Inclusive, eu acho que era muito texto sobre isso. Que se tivesse sido o Renan... Eduardo Bolsonaro de entrada e Renan de vice, eles com os mesmos valores, eles teriam ganho no primeiro turno.
Tá ligado? E assim, a direita já aceitou. A direita já aceitou o mal. Ela só tá esperando que penetre. Com força, assim. Muita força mesmo, sabe? Que arrebente ele. É isso que a direita bolsonarista hoje tá esperando. Ser arrebentada, mano. É só isso. É só isso que falta, mano. Eu não vejo mais nada pra faltar. Nada. Nada. Absolutamente nada. De forma, assim, muito sincera. Eu não vejo o que falta pra acontecer.